É isso aí, né? A gente aqui hoje numa conversa séria, numa conversa pesada no sentido do tema, né? Da consequência. Muitas vezes a gente vê, até dos aspectos religiosos, né? Quando a gente está falando de suicídio, os suicídios coletivos, as pessoas que por religião elas vão lá e são os homens bomba, as mulheres bomba, né? que entregam a própria vida do ponto de vista religioso em batalhas religiosas aí, né? Hoje, políticas também, religiosas e políticas. O nosso foco não é muito esse lado, nós estamos falando das questões mais da doença, né? Da pessoa que decide por fim a própria vida. E aqui, quase que num fechamento, num elenco do que a gente falou, forte no Brasil, 8º país do mundo aí no ranking de suicídios, é algo que precisa, que é muito vindo do isolamento, da necessidade de afeto das pessoas. As pessoas dão sinais, a gente tem que atentar para esses sinais, tem que cuidar dessas pessoas. A família precisa ser cuidada, né? A família precisa ser cuidada. Mesmo quando o ato ainda não aconteceu e principalmente depois que alguém dentro dessa família comete o suicídio, né? Que mais? Que recados vocês querem deixar aqui para o nosso público, de um modo geral, sobre esse tema? Eu acho importante, Celeste, falar sobre os meios, né, que podem levar ao suicídio. Então, uma das medidas de prevenção é dificultar o acesso a esses meios. Por exemplo, parapeito de shopping geralmente tem 1,20 m de altura, poderia ser um pouco mais alto. O chumbinho, que é muito utilizado no suicídio, é um pesticida que é proibida a venda no Brasil, mas a gente vai em qualquer feira livre e consegue encontrar. Uhum. Quer dizer, então, agir nessas campanhas de prevenção. Um exemplo bacana é o medicamento em bolha. O medicamento em bolha diminuiu o número de suicídios. Por quê? A pessoa não pegava mais aquele vidrinho e virava. Ela pegava o medicamento em bolha e naquele tempo dela ir tirando, né, os comprimidos, havia tempo para chegar ao socorro. Uhum. E para ela repensar sobre a sua atitude. Então, eu acho que é importante entender o suicídio não como uma doença. O suicídio não é doença, né? É um problema social que não é uma questão única da área da saúde, não é uma questão única do CVV, que atende por ano mais de 1 milhão de ligações de pessoas. Então, precisa, né, como a doutora colocou, né, uma união, uma rede, para que a gente possa estar observando os sinais, o que realmente pode levar ao suicídio. Eu acho que isso é super importante. Perfeito. Me permita dizer, o suicídio não é apenas uma doença, porque ele é uma doença, né? Ele é a pessoa não está sadia, uma pessoa que decide tirar a própria vida, ela não está sadia. Mas não é apenas uma doença, é um problema social, um problema político, etc. Suas considerações finais. O importante é prevenir os fatores de risco, né? Complementando o que foi dito aqui, estar atento a essas nuances, né? Esses sinais que dá para perceber, né? Às vezes o dia a dia torna muito corrido, mas é possível. E, assim, favorecer mais o ambiente, o acolhimento, estar mais junto, participar mais da vida do outro, ouvir mais o outro. Perfeito, né? Restabelecer a comunicação, retomar a comunicação no núcleo familiar, no núcleo dos relacionamentos gerais, né? Raquel? Pois é, eu acho que, né, como a gente falou sobre a questão de medidas de prevenção, eu acho que se a gente entender também, né, que a sociedade precisa estar mais aberta, mais acolhedora, né, criando novas formas de estabelecer comunicação, entendendo que o suicídio é uma maneira de comunicar, de apontar que algo falha, né, então, e nesse sentido é que ele em si não é doença, ele é um reflexo de um monte de coisa, ele é o produto final, né, então é a gente se atentar a isso. Como é que a gente pode, né, ter uma sociedade mais aberta, que possa lidar com as diferenças, né? Eu acho que esse que é o nosso desafio, de fazer esses caminhos. Recado dado. Reflexão estabelecida. Muitíssimo obrigada pela presença, pela oportunidade de podermos conversar sobre esse tema e as considerações de vocês, tá bom? Obrigada a você também que está aí em casa.
Esperamos poder ter contribuído e atendido a sua demanda aí de reflexão. Se precisar, podemos voltar ao tema, mas aí coloque para a gente as suas questões específicas e nós estaremos bem dispostos a poder falar novamente sobre esse tema. Que Deus abençoe você, que a gente possa voltar a se comunicar de uma forma efetiva e podermos salvar vidas com isso. Deixo vocês nesse final de programa com boa música e deixo vocês com a Aline de Freitas. Paz. Coração de servo eu quero ter, mente sã e corpo limpo pra te ver, ter a luz da tua palavra iluminando os meus pés, encontrar diante de mim um verdadeiro adorador. Quero ter de volta o meu primeiro amor, ver o meu futuro pelo teu olhar. Quero outra vez chorar em tua presença. Quero me